bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luz Produções. E hoje eu vou contar a história da série Pokémon, desde a ideia inicial até os dias de hoje. Então veja esse vídeo até o final se você quer saber toda a história da série Pokémon. Se gostar do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente, que isso é muito importante. Isso ajuda o vídeo a ser mais recomendado pelo YouTube e o canal aqui Luz Produções a crescer. Então vamos começar logo esse vídeo. Ideia inicial. A ideia do Pokémon veio quando eu resolvi fazer Tupperware de papel, que deu vontade de fazer porque eu tinha ganhado uma mini Tupperware da minha mãe. Aí depois que eu fiz essa mini Tupperware, eu olhei pra dentro dela e pensei que estava faltando alguma coisa. Então aí veio a ideia de botar os mutantes do Crash Mind Over Mutant, que é um dos meus jogos preferidos. E há muito tempo atrás eu já tinha feito uma versão de papel desses mutantes. Então eu vi o resultado disso e achei muito legal e achei que seria legal fazer uma animação com esses brinquedos de papel, fazendo como se fosse a minha versão da história do Crash Mind Over Mutant, mas com os mutantes, os personagens da história. No geral, não tinha nenhuma pretensão de fazer uma série que durasse tanto tempo, né? Mas acabou durando. Pokémon Mutantes. A história começa com o vilão Megamix dominando a ilha em que os Pokémons vivem, escravizando a maioria deles. Red Circle é um deles. Ele estava cansado disso tudo e resolveu começar uma resistência. Ele foi procurar outros Red Circles e um deles foi sequestrado. Então eles conseguiram resgatar o Red Circle lendário das garras do Green lendário, que é um dos capangas do Megamix. O próximo mutante foi o Magneto e um deles foi enfrentar o Megamix sozinho. Mas o Red Circle e seus amigos conseguiram salvar ele dos capangas do Megamix. Depois disso, eles resgataram os TKs. E com a ajuda do TK lendário, derrotam outro capanga do Megamix, o Squirporilla, e vão para o deserto, onde eles conseguem recrutar os Rhino Rollers, que começam a atacar com eles, mas Red Circle e seus amigos conseguem trazer os Rhino Rollers para o lado deles. Eles recebem uma mensagem para voltar para as Ilhas Mupa, que está dominada pelos Sparks e os Snipes. Eles conseguem chegar no líder deles e acabar com esse domínio na Ilha 1. Algumas mortes aconteceram, mas eles conseguiram. Inclusive, o Snipe lendário acabou matando o TK lendário e o Red Circle ficou meio chateado com ele, levando ele junto para achar outros mutantes, para impedir que ele fizesse mais alguma maldade. Eles conseguem recrutar os Ludages e os Batmates para a resistência dele e chegam no Monte Green, onde ocorre uma batalha contra o Green lendário, mas os Pokémons conseguem ganhar. Então eles obrigam o Green lendário a ajudar na resistência. Eles voltam no tempo e pedem ajuda para o Neocortex. No processo, o Snipe lendário protege o Red Circle de um ataque e morre. Então ele meio que se redimiu dos seus erros do passado. Enquanto isso, os outros também vão para a base do Megamix, só que eles têm que passar pelos Stands. São os capangas do Megamix. Acontecem algumas mortes, mas eles finalmente chegam lá na base. A batalha é difícil, os Pokémon são quase derrotados, mas quando não havia mais esperança, o Red Circle consegue usar a manopla do Green lendário e traz todo mundo de volta e juntos eles conseguem derrotar o Megamix. Então o Green lendário acabou ficando amigo do Red Circle, dizendo que não precisava mais trabalhar para ninguém. Então eles acabam dançando para comemorar essa primeira vitória dos Pokémon. Então, essa temporada foi bem legal, mesmo sendo bem simples. Até que deu pra fazer uma série divertidinha assim. A história é meio básica, mas ficou legal, ficou parecida com o jogo que eu queria desde o começo. Então, se eu fosse dar uma nota para essa temporada, seria mais ou menos 7. Pokémon Titãs. Depois de ter derrotado o Megamix, Red Circle está descansando, até que um mutante chamado Electric diz que o Uka Uka está fazendo um corpo novo para o Megamix e que em breve ele estará de volta na ativa. Então Red Circle e seus amigos têm que ir na nova base dele para derrotar o Megamix de novo. Eles passam por diversos lugares diferentes e vão resgatando alguns mutantes diferentes no caminho. E enquanto isso, os amigos do Red Circle vão chegando para ajudar nisso também. Eles conseguem chegar na base, é um grande caminho e, com o poder da eletricidade dos mutantes novos, eles conseguem derrotar o Megamix de novo. O Megamix fica numa forma fantasmagórica, mas
que é fraca contra o elemento eletricidade. E é assim que os Pokémons derrotam o Mega Mix pela segunda vez. E para comemorar, eles resolvem fazer um churrasco na Ilha Wumpa. E é isso a segunda temporada. É curtinha essa temporada. Bom, infelizmente essa temporada é um pouco chata, porque eu resolvi fazer as batalhas em turnos e isso acabou que foi meio chato também. A maioria da história, os personagens só estavam andando pelo cenário, tipo, praticamente não acontece nada na história. Dava pra resumir a história em um episódio, se eu quisesse. Por isso que se fosse dar uma nota seria 5, porque essa temporada é bem mais ou menos. Mas tudo bem, porque as próximas temporadas são muito legais. Pokémon Godzilla vs Kong. Estava tudo tranquilo na cidade de Pokémon, até que do nada o Godzilla começa a atacar a cidade. Dois Pokémons que estão lá veem essa situação e resolvem pedir ajuda. Então eles foram até a caverna do King Kong para pedir ajuda a ele. King Kong e Godzilla entram em uma batalha, mas quem consegue ganhar é o King Kong, que descobre que na verdade o Godzilla estava sendo controlado pelo Uka Uka, que tinha um plano de destruir a cidade. Então Uka Uka chama do espaço o King Ghidorah, um dragão de 3 cabeças. Então Godzilla e o King Kong lutam juntos e conseguem derrotar o King Ghidorah. Depois disso, Godzilla vai embora de volta para o mar. Então, eu resolvi fazer esse filme na época que saiu o filme Godzilla vs Kong. Sou obrigada a dizer que ficou bem legal o filme. As batalhas também ficaram bem bacanas assim, tipo uma das melhores assim, batalhas do Pokémon. Então para esse filme eu daria uma nota 8, porque ele foi bem divertido e teve batalhas legais e meio que capturou entre aspas a essência que tinha no filme. Pokémon Elementais. Em um outro mundo, os elementais são representantes dos elementos da natureza. O elemental lendário é o líder deles. Ele tem um pouco do poder de cada elemento. O jeito que ele conseguiu esse poder foi o seguinte: ele simplesmente foi ajudando os elementais que deram um pouquinho do seu poder para ele, até que ele conseguiu um pouco do poder de todos e conseguiu ser o líder deles. Mas alguns desses elementais querem tomar o seu lugar. Eles acabam fazendo um golpe e o elemental lendário tem que fugir para o mundo dos Pokémons. Chegando lá, ele pede ajuda para o Red Circle e os seus amigos. Eles voltam para o mundo elemental para resgatar os outros elementais que foram derrotados e viraram estátuas de pedra. E no geral, existem torres que, quando os elementais são destruídos, essas torres quebram, desequilibrando o mundo dos elementais. E é disso que eles vão atrás. Eles voltam para o mundo dos elementais para resgatar os outros elementais e derrotar o líder do golpe, que foi o elemental puro. Eles passam por diversas áreas que são controladas pelos diferentes elementais. Alguns são do bem e outros são meio que do mal, que fizeram parte daquele golpe inicial. Nesse caminho eles pegam, por exemplo, a arma do elemental metálico e a arma do elemental elétrico. Na área do elemental de sombra, eles são mandados para a área do elemental de fogo, que é onde as pessoas que morrem vão parar. Então meio que o elemental de sombra e o elemental de fogo tem esse acordo aí de um ajudar o outro. Mas eles conseguem pegar o que eles precisam na área do elemental de fogo e conseguem voltar para o mundo dos elementais. Chegando no observatório do elemental puro, eles acabam sendo derrotados e perdem tudo que eles conseguiram. Então eles vão para a base do elemental lendário para descansar. Ele tinha um sistema de teleporte que ficou pronto a tempo de eles usarem. Então eles conseguiram pegar tudo que tinham coletado de volta graças ao teleporte, inclusive pedindo ajuda para o elemental metálico e elétrico que estavam no golpe. Mas no geral eles não são do mal. Eles estavam praticamente seguindo ordens do elemental puro. Então, depois disso, eles vão até a base dos elementais no geral, onde o elemental puro está controlando. Ocorre uma batalha entre os elementais do bem e do mal, e os elementais do bem conseguem derrotar o elemental puro e os outros elementais que tinham feito o golpe. Então, tudo volta ao normal. Os elementais que fizeram o golpe sendo presos e com um colar anti-maldade desenvolvido pelo elemental elétrico. E para comemorar, eles resolvem dançar. E é assim que acaba o Pokémon Elementais. Então, essa temporada é uma das melhores assim, porque tem bastante variedade nos episódios, eles fazem
diversas coisas diferentes. Um episódio eles estão explorando, outros eles estão lutando e é bem legal. A história também é melhor que nas temporadas anteriores, teve mais coisa na história. Só que no geral uma coisa que eu percebi é que a parte das torres elementais foi praticamente mais que para tirar os elementais da ação e deixar só os personagens principais. Mas isso não tirou o brilho dessa temporada, não. Pra essa temporada eu dou uma nota 8, porque ela foi um pouco melhor que a primeira e é uma das minhas preferidas, para falar a verdade. Pokémon Esquadrão Suicida. Os Pokémons raros estavam em sua base reclamando que ninguém mais pedia ajuda a eles. Eles diziam que queriam voltar a ser do mal. Então, os dois Pokémons do filme anterior pedem ajuda para eles. Eles ficam muito felizes e vão ajudar. Os Pokémons dizem que na cidade Pokémon há um ser chamado Quimera, que está causando muita destruição na cidade. Então os Pokémons raros vão lutar contra esse Quimera. Só que infelizmente eles são derrotados e têm que fugir para se reagrupar. Então eles pensam direitinho em um plano para conseguir derrotar o Quimera. Então eles executam o plano, inclusive com o poder de parar o tempo dos Grizzlies, que é a primeira vez que é mostrado. Então eles conseguem derrotar o Quimera. Esse Quimera era uma criação do Elemental Psíquico, que estava querendo tirar todos os Pokémons da jogada para conseguir fazer o plano do Green lendário no Pokémon Elite, mas que não deu certo. Então esse filme também é legalzinho assim também. A ideia criativa de tentar fazer como se fosse um filme Esquadrão Suicida mesmo. Na época tinha saído o Esquadrão Suicida, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo. E de novo eu acho que as batalhas também estão bem legais. A melhor parte é quando o Green usa seu poder de deixar o tempo mais lento. Isso se traduz na música ficando mais lenta. Isso eu achei muito legal na batalha que eu fiz. E uma curiosidade é que o Quimera, ele é o chefe final do Crash Mind Over Mutant de Nintendo DS. O jogo Crash Mind Over Mutant do DS é uma porcaria, muito esquisito, mas essa é uma das coisas legais desse jogo. Junto também com versões mais poderosas dos mutantes. Eu daria uma nota 7 para esse filme. Não foi tão legal quanto o filme do Godzilla vs Kong, mas também tem seu charme. Por isso que eu tô dando essa nota 7 aí para esse filme. Pokémon Elite. A temporada começa com uma visão do Elemental do Tempo. Nela, um mutante parecido com o Green lendário falava que quer reunir as gemas. Então ele resolve falar com Red Circle, que resolveu criar uma base para poder ajudar de forma melhor quem precisar. Na visão, o Green lendário quer pegar artefatos que sobrecarregam as gemas para ter poder de refazer o universo. O Green lendário, com a ajuda do Elemental Psíquico, hipnotizou alguns mutantes e deu poderes dos elementais presos pelo golpe da temporada anterior. Então todos eles vão para a base do Red Circle. Ocorre uma batalha e depois disso começa uma corrida para pegar esses artefatos que sobrecarregam gemas. O Red Circle acredita que tem alguma coisa errada com o Green lendário, pois ele tinha ficado tudo bem depois da primeira temporada. A equipe dos Pokémon consegue pegar 3 artefatos, enquanto a equipe do Green lendário também pegou 3. Todos eles acabam se encontrando no vulcão e ocorre uma grande batalha. Os Pokémons tentam, mas o Green lendário acaba pegando todas as gemas. Então ocorre uma revelação surpreendente que na verdade era esse tempo todo o Elemental Puro possuindo o corpo do Green lendário. O que o Elemental Puro fez foi basicamente obrigar o Elemental Elétrico a fazer aqueles colares de controle, mas com um defeito que fazia o do Elemental Puro não funcionar. Então com isso o Elemental Puro faz um clone dele e consegue fugir da cadeia. Ele pede ajuda para o Green lendário para realizar seu plano. Ele nega, então o Elemental Puro possui o corpo dele para conseguir fazer o plano dele e não ser pego. E basicamente o plano do Elemental Puro é que ele quer trazer pureza para o mundo. Plano meio estranho esse daí, hein? Então ele usa o poder das gemas sobrecarregadas e diversos mutantes acabam sumindo. Então todos os mutantes restantes, do bem ou do mal, se reúnem numa base secreta para achar um jeito de reverter tudo o que aconteceu. O Elemental do Tempo e o Gore, utilizando sua transformação elemental, tentam procurar outros artefatos em outros universos. Eles conseguem achar os artefatos em outros universos.
Então os mutantes se dividem para viajar para esses outros universos para pegar. O elemental puro acaba localizando essa energia emitida pelo portal e cria guerreiros das gemas para deter os Potmons. Em um dos universos, uma garota resolve ajudar o elemental puro e vai para a base dele. E outra garota resolve ajudar os Potmons. Os Potmons conseguem pegar os artefatos e juntam eles com gemas artificiais que foram criadas pelo elemental do tempo. E isso dá certo. Então Ratico consegue uma transformação usando todas essas gemas. E os Potmons mais fortes vão ao encontro do elemental puro. A batalha é difícil, mas eles conseguem ganhar. As meninas fazem as pazes e voltam para o universo delas. As gemas do elemental puro acabaram ficando para trás, mas o Magmedo lendário pegou elas porque elas podem ser muito úteis quando eles precisarem de mais poder. No final, o Red Circle perdoa o Green lendário, pois ele viu que o Green lendário estava sendo manipulado. Na cena pós-créditos, a primeira que teve um Potmon, um raio sai de um monumento em um dos universos que eles visitaram, nocauteando uma garota. Nocauteando aquela garota que ajudou o elemental puro. Então do portal saem assistentes de laboratório e eles levam a garota pelo portal. Essa temporada é bem legal, a história está ainda melhor, com diversas reviravoltas e também com os Potmons explorando várias dimensões diferentes. Inclusive numa delas aparece o Neo Cortex, hein? E isso pode abrir muitas possibilidades para as histórias, com personagens podendo aparecer de diversos universos para ficar uma coisa bem divertida. Eu daria uma nota 8 para essa temporada, é muito legal. Animatolkien. Essa história acontece em outro universo, conectado em um dos universos visitados na temporada anterior. Meio confuso, eu sei, mas eu quis fazer uma coisa diferente com a história. O Uka Uka leva uma caixa preta para essa outra dimensão, que é nada mais nada menos que o Mega Mix. A consciência dele ficou nessa caixa no final da segunda temporada. Tanto que se vocês forem olhar o vídeo, tem lá uma caixinha preta no chão. O Uka Uka liberou o Mega Mix nesse mundo, que foi quase todo dominado por ele. A Quaco, vendo essa situação, resolveu chamar alguns animais e deu poderes para eles derrotarem o Mega Mix. E quer terminar sua dominação, usando gemas para dar poderes para as meninas que ele sequestrou. Uma delas, a Scorporilla, está ajudando o Mega Mix nesse processo. Os animais que se transformam nos Animatokens conseguem impedir o Mega Mix de ter mais poder. Na verdade, quem ficou mais forte foram os Animatokens, que acabaram pegando as gemas para eles. No processo, eles conseguiram resgatar as meninas do Mega Mix, incluindo a Scorporilla, que enganou todo mundo e deixou a base dos Animatokens exposta e revelou que as meninas estavam escondendo as gemas. Mais um ataque surpresa faz eles perdoarem as meninas. Os Animatokens resolvem ir na base do Mega Mix para a batalha final. A batalha é difícil, com várias etapas, incluindo uma forma com todas as gemas do jacaré, mas eles conseguiram no final das contas. E a Scorporilla vai presa de volta para o seu mundo junto com as outras meninas. Depois de uns dias, a Scorporilla volta para a base dos Animatokens e vai até uma sala secreta e coloca 2 pendrives em um computador. Essa temporada foi até legalzinha. Eu quis fazer algo parecido com Power Rangers, mas essa temporada foi até legalzinha. Eu quis fazer algo parecido com Power Rangers, mas que agora lembra mais Kamen Rider, porque não tinha nenhum Megazord nessa história. Os episódios, alguns foram até criativos, mas foi bem mais ou menos. Foi mais para apresentar as Potmon Girls e preparar o terreno para as próximas temporadas. Eu daria um 6 para essa temporada. Potmon Girls. Essa história se passa no universo conectado ao dos Animatokens, que foi visitado pelos Potmons e se passa durante o Potmon Elite. Uma aluna nova chega na escola, a Yuki, que é recebida pela Rhino Roller. Ela fala que vai ter uma competição esportiva e a Yuki concorda em participar. As suas colegas de equipe comentam que a Scorporilla ganhou a competição uma vez e ficou competitiva e insuportável por causa disso. A Rhino Roller fica na equipe da Scorporilla, que acaba explorando um pouco ela. A competição acontece, os resultados são divulgados depois de um baile muito animado. A equipe
da Scoperilla perde e ela ataca a Yuki para pegar o troféu. Ela consegue e ganha uma transformação. Ela tenta atacar as meninas, mas a coroa que a Yuki usava protegeu elas e deu uma arma para derrotar a Scoperilla. Uns dias depois, a Scoperilla faz um dispositivo e absorve a energia das meninas e usa isso para se transformar e tentar derrotar as meninas. Os Potmons chegam na hora e veem a batalha entre a Scoperilla e a Yuki. Eles pegam os artefatos e vão embora. As meninas então se reúnem. Voltando ao tempo atual, a Scoperilla está em um mundo digital, cria um clone dela mesma para ajudar a criar esse mundo digital. Esse filme foi legalzinho no máximo, porque a história é meio genérica e meio copiada de Crazy Girls, mas tudo bem, porque isso foi só mais para mostrar de onde vieram essas personagens. Também mostrar um pouquinho da próxima temporada. Tron, eu daria uma nota 6 ou 5 para esse filme aí. E agora chegamos na temporada mais atual. Potmon Tron. Os Potmons recebem um chamado de ajuda e vão verificar. Chegando no local, fica tudo escuro e o Red Circle aparece num local estranho. Ele vai para a porta e logo ele está no estádio, no meio de uma luta. Quebra a cápsula de vidro em que ele está e ele cai numa pista e é pego pelo elemental puro, que foi revivido e é levado até a Scoperilla. Ela conta sobre seu plano de vingança e coloca o Red Circle numa corrida. Ele é quase derrotado, mas aparece a Yuki e o Jacaré, que também estavam lá. Eles são resgatados pela Score, que é o plano feito pela Scoperilla, e que se voltou contra ela depois de ouvir o motivo da criação desse mundo digital. Ela se escondeu e esperou para conseguir alguma ajuda contra a Scoperilla, cujo plano era transportar todo mundo para morrer naquele mundo. Red Circle vai procurar seus amigos nas montanhas e consegue achar eles. No mundo real, o elemental do tempo suspeita da demora dos outros e vai até lá. O elemental elétrico consegue captar sinais desse mundo digital e consegue contato com o Red Circle, que está numa batalha contra a Core, braço direito da Scoperilla. O elemental elétrico consegue transportar as gemas que Red Circle e seus amigos usam para se transformar e ganhar a luta, mas a Core foge. Em outro lugar, Yuki procura uma de suas amigas. Ela consegue achar a Red Circle. Juntas vão procurar um chip elemental que tem o poder dos elementais. Eles conseguem achar e a Red Circle pega o chip metálico para ela. E elas vão atrás de outra menina. Elas pegam outro chip e vão para o portal, em que uma das meninas vai para a base em segurança. Enquanto isso, o Red Circle consegue resgatar todos os seus amigos, passando até pela cidade principal e lutando contra a Scoperilla, mas sem conseguir derrotá-la. A Yuki também consegue resgatar suas amigas, com elas pegando chips e usando seu poder, mas no processo a cidade morre e vai para a base da Scoperilla. Gore suspeita que a Scoperilla enganou ela esse tempo todo, mas Ludage acaba ficando maligna. Depois de todo mundo ser resgatado, tanto a Scorpion quanto a Scoperilla planejam tanto o ataque quanto a defesa. No geral, o final da série ainda não saiu, mas vai acontecer a batalha final contra a Scoperilla. Essa série é bem legal no geral, apesar de alguns episódios serem meio longos e chatos, tipo, por exemplo, o episódio 4. Inclusive, o primeiro episódio é um dos melhores assim do Potmon, mais bem feitinho, e o 6 também é muito legal, porque eles vão lá na torre e aí parece aquela batalha do filme Tron, lá que estão lá naquela torre também. Eu daria uma nota 8 para essa temporada. E então, essa é toda a história do Potmon, desde o primeiro episódio até o episódio atual. E sim, o episódio 8 do Potmon Tron está sendo editado. Ainda tô mais ou menos em 2 minutos, né? Mas vamos ver quando é que eu vou terminar esse episódio final. Eu não faço ideia quando eu vou acabar esse episódio, então não vou conseguir prometer nenhuma data para vocês. De qualquer forma, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça do like, compartilhar, se inscrever no canal, e a coisa que mais ajuda é vocês comentarem qualquer coisa aí nos comentários. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar mais o vídeo para que mais pessoas possam ver toda essa história bem legal do Potmon. Então, esse foi o vídeo. Até mais!